meu avô sempre construiu marca, né? Ele nunca vendeu produto. Então, enquanto simultaneamente a gente construiu uma distribuição melhor para ter o produto mais disponível, o nosso tiro mais certeiro seria tentar recuperar a força das marcas, né? Então, a gente começou a tratar a Core como uma casa de marcas a partir do momento que a gente precisava ter algum diferencial frente aos nossos concorrentes. E aí onde entra a frase que eu mais comento dentro de casa em absolutamente todos os meus papos. Trouxe a gente até aqui não leva a gente pro futuro, mas dá uma vantagem absurda para que a gente construa esse novo caminho. Isso é marca. Então as marcas que meu avô criou há 30, 40, 50 anos, a gente tá conseguindo recuperar esse recall que as pessoas têm com a Esquis, com Cheetah, com Lilith, agora a Paçoquita, né, trazendo com licenciamento com a gente, cara. É aí onde a gente consegue, primeiro, aumentar o nosso sellout, aumentar a nossa distribuição, pelo simples fato do consumidor passar a pedir mais a nossa marca, ao invés de pedir um produto, que é o sonho de qualquer empreendedor. Pô, se eu tenho a capacidade de comunicar para centenas, milhões, milhares de pessoas por dia, né, o que é a nossa empresa, mesmo que isso me custe um recurso, é um investimento que eu tô disposto a fazer. E a partir do momento que eu conheço a história e eu conheço a empresa como mais ninguém conhece ali dentro, a não ser o meu avô, cara, nós passamos a comunicar isso junto. Aquela regra, não, se você é empreendedor, você tem que botar a cara na mídia. Cara, não necessariamente, entendeu? Se você tiver outros meios de fazer, não tem problema nenhum. Agora, qual é o benefício da gente colocar? Cara, ninguém mais consegue comunicar uma fábrica de biscoito junto com uma fábrica de bala, junto com produtos de proteína, uma parceria super legal com a China, né? Produtos vindo de lá com transit time de 110 dias, milhares de toneladas vendidas ao mês, a não ser eu. Então, quando eu entendi isso, eu não tenho mais que pensar. Isso é parte do meu trabalho. Olá, se você acabou de chegar aqui no nosso canal, no Fator M, a nossa equipe acabou de fazer uma pesquisa onde a gente descobriu que 80% das pessoas que estão consumindo aqui o nosso conteúdo ainda não se inscreveram no canal. Então, para que a gente consiga levar conteúdo de qualidade para você e você receber em primeira mão, se inscreva no nosso canal e ative o sininho também. Do nosso lado, a gente sempre vai trazer convidados muito relevantes e assuntos de muito valor para você. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Fator M, o podcast que você conhece o lado marqueteiro das pessoas e dos negócios. É um episódio extra e hoje aqui o meu co-host de Apareci aqui de volta. fazia No... tempo, né? Exato. E hoje com quem que a gente vai falar, Felipe? Ó, Na verdade, o episódio é um pouco nostálgico aham, por causa da marca também, né? Fez parte da da infância, de nossa muito infância tempo. também. E a gente vai conhecer quem que é quem que Não, é o até nosso para as pessoas interagirem aqui nos comentários, né? Então, eu quero saber se vocês lembram e comentem aqui qual que é o produto que você mais consumiu dessa marca da infância. Acho que é um tipo de comentário e interação interessante. Mas, cara, o nosso convidado é o Felipe Nascimento. Ele representa a terceira geração da Core Alimentos, que hoje é uma House of Brands. Não é mais uma indústria. Correto, correto. Vamos abrasileirar isso? Uma Vamos, casa das uma marcas? casa de marcas, exatamente, é como a gente chama. Pô, show de bola. Cara, compartilha um pouquinho pra gente o início da sua trajetória, como que foi? Você já começou na Core, você foi pro mercado, depois você voltou pra Core, como que foi isso? Não, na verdade o oposto. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Minha trajetória começou saindo de Ribeirão Preto, na minha cidade natal, aos 16 anos. Então me mudei para São Paulo com os meus 16, aqui sozinho, a gente tinha um apartamento. E deu tudo certo, passei na FGV, né, foi o curso que eu fiz em administração de empresas. E desde muito cedo comecei já a jornada corporativa, bem do mundo, né? FGV, INSPE, e assim Aham. vai. Então passei por Ambev, passei por Grupo Três Corações, passei por XP na sequência, fiquei mais ou menos 7, 8 anos aqui em São Paulo, capital. Até que eu percebi, putz, por um episódio muito distante do nosso mundo aqui, mas eu amo moto, amo carro, e a minha moto foi furtada aqui em São Paulo. Foi um roubo, né, armado também, aquela coisa que a gente conhece São Paulo, Aham. capital. E naquele momento, cara, eu tava 20 quilos mais gordo do que eu tô hoje. Eu tava trabalhando no mercado financeiro. E no momento que roubaram a minha moto, eu falei, cara, era muito jovem ainda na época, sou ainda muito jovem, né? Comecei minha carreira na Ambev com 17 anos. Então já tava um bom período ali. Falei, pô, quero sair do Brasil. Eu já tinha isso, né, a predisposição de morar fora. A minha madrinha fez uma carreira corporativa no exterior também. E ali eu já me bancava, fazia muito tempo. E falei, cara, eu vou, né, dar o meu passinho pra fora. E aí fui conversar com quem sempre foi o meu mentor, né, o cara que literalmente guiou a minha vida aí, desde o profissional até a própria vida acadêmica. Falei, eu quero sair do Brasil, eu quero estudar. O que que eu estudo? Ele não estuda dados.
Falei, tá bom, não questiono o homem, né? Falei, estudar dados. Isso já na Core e tal, tranquilo, né? Meu avô continuava operando, obviamente, mas nem passava pela minha cabeça. E no momento que ele falou dados, eu falei, tá, cara, mas eu quero continuar me bancando, né? Eu não quero que venha dele, eu não quero que venha da família nem nada. Achei um curso pela FGV, chamado MPGI, que na verdade faz parte do SEMS, que é a aliança das 40 melhores faculdades de business do mundo. E como é que funciona o processo seletivo? São 40 vagas por continente. A depender do continente, você é ranqueado, putz, desde o primeiro até o 40º, e você pode escolher a tua universidade. Deu tudo certo, eu passei em segundo lugar da América Latina e tive a oportunidade de escolher, né, as duas faculdades. Então, eu transferi da FGV para Singapura, na NUS, e de Singapura para Cornell. E aí foi mais ou menos onde a gente começou a decidir a minha volta para Core. Mas resumindo, uma super ópera, né? Nunca me foi exposta a possibilidade de vir para Core. Pelo contrário, desde a falência em 2004, o meu avô sempre blindou muito a família, para nos proteger mesmo, né? É uma empresa ainda muito arriscada, é uma empresa que já passou por altos e baixos, né? Muitos mais baixos que altos. Então ele nos blindava até conceitualmente, assim, para que a gente discutisse o envolvimento da família na Core, era algo muito distante. E aí tem uma história boa na piscina de Bali, do Uhum. momento onde a gente decidiu a minha vinda. Pô, que legal. Mas conta um pouquinho pra gente desse momento da falência que você falou, né? Sim, Você participou, mesmo talvez você já era criança, adolescente ali, como sim. que foi isso pra você? Até numa construção de personalidade, no final das contas, Sim, né? sim. Vou ser muito honesto, tá? Assim, a gente tem as histórias lindas, né? Que o Aham, pessoal fala, putz, não, moldou a família e tal. Não, cara, aham. meu avô sempre blindou muito a gente dentro de casa, num nível de, às vezes, nem comentar sobre as coisas. Obviamente, a Core na época tinha 1.500 funcionários, cara. Isso virou uma mídia pesada em cima, né? Tiveram manifestações, a gente tinha, putz, um grupo de funcionário grande mesmo, né? Contra a decisão, que inclusive foi revogada em 4 meses pelo juiz. Ele foi afastado do caso de tão incoerente que foi. Se você nos acompanha aqui no Fator M, eu queria fazer um convite para você. O Fator M é um projeto e uma marca que ela é desenvolvida pela Ciclo E-Commerce, que é a nossa agência especializada em marcas que operam através do e-commerce. Então, se você é um gestor, um fundador de uma marca que busca gerar resultados positivos para sua operação, eu queria te fazer um convite para você conhecer a Ciclo E-Commerce. Nós temos 3 pilares muito importantes que nós implementamos nas empresas. O primeiro é a geração de demanda, onde a gente estrutura toda a estratégia para que a sua marca cresça. E dentro disso, existe um leque de ações que são feitas envolvendo creators, envolvendo social commerce, que são frentes muito relevantes para crescimento e fortalecimento de marca. Segundo pilar, nós capturamos demanda também para você que já tem uma operação e busca mais eficiência na camada de performance, quer, obviamente, ter um retorno de investimento melhor nos seus investimentos em mídia. E o terceiro pilar, muito importante para toda operação que quer ser lucrativa, é o pilar de CRM. Nele a gente faz toda a estratégia, toda a gestão de base de clientes que você possui, buscando reduzir recência de compra e aumentar índice de recompra, indicação e o LTV. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce, eu te convido a clicarem aqui no link abaixo ou no QR Code que vai estar aqui ao lado. Então, dentro de casa, assim, a gente sabia, eu era muito pequeno, Uhum. tá? Então, em 2004 eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo, mas, por óbvio, né? As coisas mudam muito. Mas se eu te falar, putz, moldou meu caráter e Aham. tal, não, mentira. Eu sou um cara É. muito prático com isso. Aham. Era muito novo, era muito pequeno ainda. Então, eu acredito que a gente foi mais blindado do que efetivamente conhecendo ali o que estava acontecendo na hora, né? O que eu mais acompanhei foi a retomada da companhia. Isso ele fez sozinho, sem crédito em banco, né, com marcas clonadas, tudo perdido, espaço na gôndola zerado, sem atender o varejo, né? E foi uma reconstrução de Uhum. 20 anos aí, totalmente sozinho. Quantos anos tem no total A a Core Core? vai fazer 58 agora em 50. setembro. Putz, é o que a gente sempre comenta, né? Assim, ó, passa dos seus 10 anos, né? Já superou bastante. Já 20, 30, enfim. bastante crises até de É, estrutura de países, no Sim, final das contas. sim, com Pô, certeza. animal. que legal. Pode seguir. Pode Sou seguir, pô, corta já tem Flávio aqui. bastante. Não, eu ia perguntar, até nessa. O que ficou. Quando você tem uma crise grande numa empresa, eu acho que fica várias cicatrizes, né?
E na sua volta, o que que dessas cicatrizes vocês, como aprendizado, como empresa em si, que vocês mantêm de gestão para as Que a gente coisas? mantém do período. Isso, pô, a gente aprendeu, cara, isso daqui não dá pra fazer dentro do negócio. Sim, legal. Eu vou comentar pra vocês como é que eu vim, em Uhum, primeiro lugar, né? boa. Porque acho que diz muito sobre o nosso Uhum, modelo de gestão atual. Então pensa assim, putz, eu tava vivendo a minha melhor vida em Singapura, cara, tava tudo certo, todo o dinheiro que eu juntei, né, no mercado financeiro eu tava torrando lá, no bom sentido, né, me mantendo, aham, morando numa super cidade, principalmente conhecendo o mundo, novas culturas, né, que é a minha paixão. E nesse momento, cara, em Bali, meu avô me chamou e falou assim, cara, eu preciso te contar uma coisa. E ele tem uma frase que eu detesto vindo dele, né, que ele fala, putz, as minhas primaveras estão ao fim. Eu falo, cara, pode falar isso, cara. Porque a gente é muito próximo, né? Então acaba tendo uhum. esse vínculo afetivo. E ele dizia, pô, as minhas primaveras estão no fim, eu preciso te contar uma coisa, cara. Eu acho que você nunca vai ser feliz trabalhando pra alguém, pelo teu perfil. E eu pronto pra vender minha arte na praia em Singapura, né? Eu tava ali, putz, eu falei, cara, vamos conversar ali, brincadeiras à parte. Ele falou, ó, teu perfil, cara, você já tem, né, uma veia mais empreendedora, eu queria saber se você me quer, né, opinando nessa parte da tua vida e que eu sou o teu principal sócio, independente do que você decida fazer daqui pra frente. Falei, tá joia. E aí começamos a conversar, né? Cara, começaram a vir insights e pô, orientações dele, que sempre foi meu grande mentor, cara, de uma forma que eu nunca tinha recebido na vida, assim. Pô, eu já estava no mercado corporativo há um Uhum. tempinho. Então, a partir do momento que a gente começou a conversar sobre a vida mesmo, e ele me contando, pô, ele é um especialista em crise, ele passou tudo o que vocês imaginarem. Ele passou plano real, ele passou a quebra, né, do grande varejo Uhum. brasileiro, ele passou pandemia, ele passou, cara, tudo sozinho, sem crédito bancário, né, numa versão super mais difícil do que a restante dos brasileiros, com uma empresa falida. Então, eu falei, cara, eu tô sendo muito idiota de ficar batendo, né, martelando ali na porta de multinacional, cara, de grandes corporações, quando na verdade ninguém vai me ensinar o tanto que esse empresário, né, que coincide em ser o meu avô, honestamente, não, o cara que eu mais respeito no mercado, tá aqui com um livro aberto, pronto para me instruir. E aí, naquela noite eu voltei para ele, eu falei, cara, eu decidi. Eu, né, na conversa que a gente teve à tarde, eu me decidi, eu vou voltar para Ribeirão Preto. Não vai ser nem para São Paulo, vou voltar para Uhum. Ribeirão. E ele negou, cara. Ele falou: não, você está se preparando para voos mais altos. A Core é uma empresa que você não tem noção o quanto é arriscado. Né? Desde a falência, a gente carrega uma dívida aí praticamente impagável. E, cara, é uma operação que você não conhece ainda, entendeu? Então, nesse momento, eu falei para ele, cara, ó, não é pela Core, eu tenho prazo de volta, eu vou voltar a morar fora. Eu nem tinha começado ainda o meu período nos Estados Unidos, o meu plano era ficar em Manhattan, né? Tinha um contrato já praticamente assinado ali com uma grande consultoria. Então era o plano. Eu falei, não, eu tô com data de volta marcada, pode ficar tranquilo. O que eu quero é virar tua sombra nesse período. Eu vou voltar para Ribeirão Preto, para cara, onde você esteja, eu vou estar também, literalmente uma sombra do homem que eu mais respeito para que eu aprenda com você. Uhum. Então, fechado. Nesse momento, a gente não comunicou nem a família, né? E basicamente eu trabalhei ao lado dele com exportações, né? Por putz, 6, 8 meses ali, sem receber R$ 1 para a gente ver se a relação, né, seria mais conturbada ou não. Porque a princípio a gente queria, né, priorizar a relação pessoal, que eu sempre tive, Uhum. pô, maravilhosa com ele, sem nenhum defeito, né? Do que a relação profissional, até porque a Core na época era uma empresa ainda mais arriscada. Então, tudo isso para te responder que quando eu voltei, o modelo de gestão não era um modelo necessariamente que a gente estava tentando manter o passado, ou cara relutando contra as Uhum. mudanças do futuro. Pelo contrário, assim, foi um modelo de sobrevivência, literal. Desde a falência em 2004, a gente vinha lutando para sobreviver contra as gigantes multinacionais, né, com marcas clonadas, sem espaço em gôndola, sem conseguir atender o varejo, que é uma conta 10 vezes mais cara do que a maioria das pessoas conhece. E a gente estava num segmento super atacadista, né, com clientes de longuíssima data e uma venda quase que só relacional. Pensa que no momento da minha vinda, cara, nada disso que vocês conhecem como os produtos inovadores existia. Era bala 500 gramas, era biscoito recheado de baixo preço, os palitos de chocolate que são nossos, a linha de coberta, a linha de biscoitos Uhum. tradicionais, drops, né, duro e mastigável. E era isso, não tínhamos distribuição, né, as forças de marca, algo que a gente deixou, obviamente, né, de investir no período de falência, no período de retomada. Então eu cheguei para um modelo de gestão, cara, um modelo de sobrevivência, cara. Não existe board nenhum, não existe conselho, não existe mentor, não existe plataforma, método, nada que salvasse ali. Nós estávamos lutando para sobreviver. Então esse era o modelo, não significa que a gente estava relutando para os E novos. como que foi pra você, por exemplo, você era um cargo executivo nas empresas, Sim.
e você sentar na cadeira do empreendedor, tipo assim, pô, cara, agora eu tô na cadeira do cara que ele tem que segurar todas as crises, todos os. Sim. Como que foi isso? Eu acho que demorou 3 anos para isso acontecer. Meu avô nunca me colocou numa cadeira de Uhum, empreendedor e eu sempre tive muito comigo de falar, cara, eu não sou herdeiro, legalmente sim, mas eu uhum, não sou herdeiro, muito menos sucessor, é algo que eu sempre comento, né? Então, no momento que eu entrei na empresa, assim, não é papo não, tá, gente? Sou bem prático com essas uhum, coisas, assim. Eu nunca me portei como um sucessor, né? O Dani tá aqui, ele acompanhou minha trajetória integral, assim, né? Porque eu acredito que sucessão não seja algo que você nasça com ela. uhum. É algo conquistado. Ninguém é. Eu odeio, cara, quando o cara se autodenomina sucessor. Putz, me dá uma raiva, cara. Porque isso pra mim é conquista, Aham. entendeu? Então, naquele momento, a Core era 99,9% profissionalizada. Eu entrei da família, nós temos Uhum. que ser prático o suficiente pra saber que isso é um privilégio. E eu tenho acesso a cadeiras maiores que outras pessoas não têm. Isso sim. Mas naquele momento, acho que assim, o que mais me foi estranho é. Né, independente se eu estava num cargo executivo ou não nas grandes multinacionais, cara, assim, quando você chega numa empresa familiar e se assume um cargo bem alto, e na época não era nem de diretoria, nem nada, mas as decisões são compartilhadas com você. Não significa que você está botando tua mão no fogo ali ainda. Uhum. Eu acho que isso de sentar numa cadeira como empreendedor mesmo, de falar, cara, isso aqui é meu, e todas as. Desculpa o francês, mas todas as merdas, tudo que Pode vier falar de aqui. boa. Turma, desculpa. Vai sair. Tudo que vier de bom, todas as merdas, cara, todos os BOs, eles são meus também. Vai cair no Uhum. meu colo e eu tô aqui pra resolver. Que é o sentimento de dono, ele vai até certo ponto, né? Dono de verdade é o cara que vai dividir a dívida com você. Se isso aqui der problema, quem divide a dívida comigo? Põe a mão no fogo aqui. Esse cara tem um sentimento Sim. de dono. Eu tenho uma curiosidade também, Felipe, principalmente quando a gente começa a pegar e analisar as empresas que vão passando as gerações, né? Eu acho que um grande desafio é a primeira, né? Quando você tem um fundador, a maioria das histórias é começando tudo do zero praticamente, Sim, né? Aí a segunda, quando engaja, às vezes acelera mais ainda o crescimento. Aí a terceira é aquela interrogação, né? Pô, sim, será que eles vão querer fazer isso que a gente faz? sim. Porque até amigos que eu tenho também, assim, eles sempre comentam, né? Alguns gostam e seguem, alguns falam, cara, eu adoro o que minha família fez, mas eu quero fazer uma outra coisa. Sim, sim. Você passou por isso também? Cara, eu acho que eu passei por um problema diferente, assim. Na verdade, a nossa família, né, a segunda geração, trabalhou na Core por Uhum. alguns anos e por N outros motivos decidiu seguir uma carreira própria. Alguns deles são empreendedores, inclusive minha mãe é uma Que empreendedora legal. também, tem empresa própria. E hoje da família somos só nós dois. Então, o que eu mais senti foi a galera relutante, porque, de novo, né, gente? A Core é uma indústria que está se recuperando de uma falência de 20 anos. Então, sem crédito bancário, operamos até hoje sem crédito bancário, entendeu? E a partir do momento que eu entrei na empresa, assim, a minha trajetória e a do meu avô tem algumas similaridades. Ele nunca sonhou em produzir bala, ele nunca sonhou em produzir biscoito. As oportunidades apareceram na mesa dele e ele é muito bom em fazer negócio. Né? Uhum. Eu não entendia nada de bala, biscoito, sem açúcar, com açúcar, proteína, absolutamente nada, né? Eu acho que o problema que eu enfrentei foi, pô, eu tenho um interesse, um amor genuíno pela Core. Eu acho que ninguém mais ama a Core como eu e meu avô, honestamente, né? Nem da família. E é exatamente esse amor, essa gana de fazer a Core voltar para os patamares que já teve, cara, que é exatamente o benefício que eu vejo de estar na empresa, né? Hoje tem duas Legal. pessoas que entendem profundamente o potencial da Core e são as duas pessoas que estão na operação e dispostos a investir. Não só capital financeiro, dispostos a investir Tempo. tempo. Né, e programar esse futuro mesmo. Mas, de novo, nós estamos passando de 20 anos de sobrevivência para começar a pensar no futuro agora. Uhum. Né? Isso aqui ainda representa muito pouco para nós. Pô, Legal. eu vou pedir para você entrar nos produtos, mas eu quero trazer um ponto antes, né? É, eu vi estudando um pouquinho da Core, eu vi que vocês fizeram a mudança de ser uma indústria para ser uma House of Brands, ou uma casa das marcas ali, né? Tem cases similares no Brasil, mas por que dessa mudança? O que vocês viram de mercado que fazia sentido, que não fazia sentido? O meu avô sempre construiu marca, né? Uhum. Ele nunca vendeu produto A só. Ambev é um próprio caso disso Bebe atual, né? com certeza. Uhum. Não é à toa que detém quase 100% do mercado de bebida alcoólica brasileiro, Uhum. né? E é uma casa de marcas Uhum. mesmo. Mas a nossa estratégia, assim, bem diferente, né? E a gente sempre com o pé no chão, sabendo que somos uma indústria familiar que compete com as grandes multinacionais, são o nosso parâmetro. Então, a partir do momento que a gente não tinha a mesma distribuição
e não tinha a mesma marca que a gente, por exemplo, criou há 25, 30, 40 anos atrás, né, no Brasil. O ponto mais simples da gente tentar recuperar, porque distribuição é um jogo, além de muito caro, é um jogo que demanda um tempo de construção, né? Então, enquanto simultaneamente a gente construir uma distribuição melhor para ter o produto mais disponível, o nosso tiro mais certeiro seria tentar recuperar a força das marcas, né? Então, a gente começou a tratar a Core como uma casa de marcas a partir do momento que a gente precisava ter algum diferencial frente aos nossos concorrentes. E aí é onde entra a frase que eu mais comento dentro de casa em absolutamente todos os meus pautas. Cara, o que trouxe a gente até aqui não leva a gente para o futuro, mas dá uma vantagem absurda para que a gente construa esse novo caminho. E isso é marca. Então, as marcas que meu avô criou há 30, 40, 50 anos, a gente está conseguindo recuperar esse recall que as pessoas têm com a Esquis, com Cheetah, com Lilith, agora a Paçoquita, né, trazendo com o licenciamento com a gente, cara. É aí onde a gente consegue, primeiro, aumentar o nosso sellout, aumentar a nossa distribuição, pelo simples fato do consumidor passar a pedir mais a nossa marca, ao invés de pedir um produto, que é o sonho de qualquer empreendedor. Pô, legal. Mas apresentem pra gente aí, pra quem tá. Exatamente. Eu quero saber a história da China que você comentou. E eu até comentei pro pessoal que estiver assistindo, eu experimentei na feira da Naturaltech aquele azul. É, esse aquele daí que eu. é Esse bom daí demais, eu. né? Comprem, Obviamente, eu vou experimentar os outros, tá, gente, que tá aqui. É isso aí. Não, legal, turma, assim, acho que para apresentar essa nova linha de produtos, né, que ainda é muito pouco representativa pra gente se a gente pensar em volume e faturamento, por óbvio, né? O restante das linhas são linhas que a gente tá trazendo há, 57, quase 58 anos. Mas eu sempre costumo comentar que é assim, ó, nada disso nasceu porque o Felipe é atleta, ou porque o Felipe acha bonito, ou porque sem açúcar é o nome do jogo daqui pra frente. Não, não é. O açúcar cresce ainda, tá? Mas para apresentar essa linha, cara, eu queria primeiro deixar muito claro que ela nasce com uma estratégia muito bem definida. Então, se a gente trouxe uma linha sem açúcar, é porque o nosso canal de distribuição passou a não nos abrir porta a partir do momento que a gente não tinha esse tipo de produto com a gente dentro do portfólio. Então, a construção de marca, o rebranding de Esquis, ele precisava conversar com essa nova geração também. E principalmente com os distribuidores, com quem está fazendo acontecer, né, da porta para fora. Então, todos os produtos novos que a gente trouxe, aí a linha, putz, principalmente sem açúcar, que a produção é inteiramente na China hoje, né, de azedinha, para conversar mais com esse consumidor moderno, as pastilhas, que é um mercado gigante, e a goma de mascar, que é, putz, muitas vezes 5 vezes o tamanho do restante desses mercados que eu comentei com vocês de pastilha dura. E a gente discute muito, né, Felipe, internamente, ocasiões de consumo, né? Sim. Existe ocasiões de consumo diferente para cada tipo desses produtos, Com na visão do certeza. consumidor? Com certeza, sim. Principalmente dessas sem açúcar, né? Algo que a gente está aprendendo muito, né? Acho que o mal do século é a ansiedade, né? Muita gente comunica a ansiedade hoje de uma forma até irresponsável, né? E o que a gente decidiu, o consumidor decidiu por nós, na verdade, né? Esse produto da goma de mascar, cara, ele está sendo muito relacionado ao hábito de mascar em si e reduzir o nível de ansiedade, cara, calma. Muita gente falando sobre o foco. Então eu acredito que sim, enquanto a gente tem, putz, a X-Strong, que é a nossa pastilha mais forte, ela tem 3 vezes o mentol, né, mais alto do outro concorrente nosso de mercado. Não pode nem tomar água aqui que você já dá uma desesperada, né? Então qual é o hábito de consumo aqui? Pô, eu tô numa festa, eu quero ter um hálito bom, eu vou ali paquerar alguém, cara, é mais ou menos por Que aqui, legal. no teu dia a dia. Enquanto a azedinha, por exemplo, que é um produto que, pô, surpreendeu a gente no próprio TikTok Shop, né, que era algo que a gente começou a fazer há pouquíssimo tempo, é um produto mais fun, mais cool, ele consegue comunicar, pô, transicionando entre várias gerações e é muito mais um produto para quando você quer algo gostoso, saboroso na boca, cara, quer algo, né, leve, que te traga uma alegria ali. Então, os hábitos de consumo, com certeza, assim, são totalmente diferentes. Pô, que animal. E conta pra gente a história da China aí, que vocês falaram. Pô, a história é interessante. Não perguntei no bastidor pra saber aqui na gravação. É a fabricação, né, que você comentou, né? A fabricação. Começou o contato em 2017, quando na verdade a gente estava procurando, cara, basicamente uma prospecção para saber o que estava no mercado, né? E essa fornecedora nossa, ela começou esse contato, era uma super fábrica, e o que mais chamou a atenção era uma fábrica familiar na China, né? Então começamos um contato, cara, ali ainda não tínhamos, né, a capacidade de trazer o produto para cá, nem eles a competitividade para que a gente se posicionasse no mercado brasileiro. Então de 2017 para cá, o que mudou? A gente começou a levar o nosso time para lá de falar, não, cara, calma, você não tá conseguindo chegar nem no meu sabor. Deixa eu levar alguém aí para ver como é que o desenvolvimento acontece. Então levamos a Elaine, que é a nossa head de inovação, aí dali a pouquinho
fui eu, aí dali a pouquinho o Gabriel, né, diretor de supply e logística, aí dali a pouquinho foi o Dani, o Alessandro, gerente de distribuição, e hoje nós temos uma equipe focada basicamente em China, Uhum. né, que é onde a gente desenvolve absolutamente todos os produtos de inovação. Sim. A relação hoje não é uma relação de fornecimento, né, é muito além. Então a gente tem uma proximidade com ele Legal. absurda, existem investimentos de ambas as partes em ambos os negócios. Então tem investimentos meus na indústria deles lá e tem investimento deles, tanto para trazer o produto para cá com mais competitividade, quanto para nos ajudar a executar mesmo aqui. Eles estão vindo em janeiro e a expectativa aqui, olha que loucura, né? Estão vindo os chineses e se tornaram grandes amigos nossos. Então existe um lado cultural que, cara, é fantástico, assim, né? Da receptividade, como é que você deve, né? Aham. Agir quando eles estão aqui, mas principalmente o maior benefício de trazer um fornecedor que está do outro lado do mundo fabricando os seus produtos é que ele entende o mercado. Né? O Uhum. famoso tira a bunda da cadeira e, cara, vem Uhum. cá ver o que está acontecendo com esse produto, como é que esse produto se posiciona na ponta. Porque a maneira como a gente executa no Brasil ela é frontalmente diferente do resto do mundo. Até o respeito entre as marcas, cara, essa guerra que não é nem um pouco velada, tá no mercado, o promotor chega, tira seu produto e joga ele lá para baixo. Ele troca Uhum. preço. Cara, é uma loucura isso no mercado e é algo distante para os caras. Então, para falar para ele, meu amigo, eu não tô te barganhando preço, porque a gente já passou dessa etapa. Eu preciso que você entenda o que eu preciso para que o nosso volume junto não é que dobre, seja 20, 30 vezes maior, entendeu? Uhum. E Legal. vai fazer uma pergunta? Não, eu ia Fala. comentar, né? A gente Aham. falou da questão da fabricação, mas eu acabei conhecendo o Felipe e o Daniel na Uhum. Naturaltech, Uhum. né? Sim, Como foi para vocês a experiência, o evento? Eu confesso que eu acompanho a feira há muito tempo, mas é a primeira vez que eu fui, sim, mesmo conhecer de perto, e eu achei interessante, assim, a infinidade de marcas, né? De todos os tipos, né? Não sim. só para doce, mas, cara, salgado, bebida, né? É algo que vem crescendo muito, né? Mas qual que foi a visão de vocês, a experiência de vocês? Como que foi a Da Natural experiência Tech em si? específico. Isso. Tá. Em primeiro lugar, assim, de novo, né, eu sou bem sincero com essas coisas. Eu vou comparar a Natural às feiras que a gente já faz de exportação. Hoje a gente faz pelo menos 3 feiras ao ano em exportação, Uhum. sempre Dubai, Alemanha, Paris vai ter uma muito boa agora em Uhum. outubro, que a gente vai expor algumas novidades também. Mas a Natural Tech, bem como as outras feiras do Brasil, cara, ela virou um corredor de exposição de marcas. Então virou uma briga de ego entre os empresários, cara, que é uma briga incoerente, ao meu ver. Uhum. Se a gente colocar, eu falei isso já, inclusive com a alta liderança da Natural. Eu falei, cara, nivela o pé direito de todo mundo. Como quem diz, cara, se todo mundo aqui tivesse o mesmo tamanho de stand ali e os produtos fossem o diferencial, Aham. a guerra seria mais justa. Agora, tem gente investindo, cara, alguns milhões de reais para uma feira de 3 dias. A nossa conta, que foi um stand pequeno, cara, deu 3 vezes o que eu pago para ir para Dubai Uhum. contando tudo, para levar a minha equipe, cara, para estar com todos os produtos para lá, para ter o meu stand exposto em Dubai, que me gera inclusive mais negócio que as feiras do Brasil. Então eu acho que assim, primeiro, uma crítica construtiva às feiras brasileiras, não necessariamente a Natural Tech, não acho que seja um problema exclusivo deles, tá? Vamos parar, turma, empresários aí, vamos parar com essa briga de ego, cara. De quem tem o pé direito mais alto, o stand mais bonito. Se todo mundo conseguir nivelar e o produto for o seu diferencial, cara, a gente tá todo mundo gastando mais dinheiro à toa. Porque Uhum. no final do dia é uma feira de exposição e tem muito B2C, cara, é uma feira diferente para Uhum. nós. Sim. Te falando da parte boa agora. Foi a primeira oportunidade de expor uma marca de 16 meses, que chegou comunicando de uma forma diferente. Você viu o Uhum. stand, né? A gente se comunica como uma casa dos doces, né? A gente não faz barra, não faz suplemento. Então, a partir do momento que a gente conseguiu criar uma comunicação visual mesmo, né? Muito lúdica, muito, pô, Willy Wonka ali do negócio, né? E conseguiu aproximar aquele consumidor, cara. Foi o momento para a gente fazer uma mega degustação para que entendam que o nosso produto é genuinamente diferente e a partir daí começar a aproximar o B2B. Mas o meu principal objetivo da Natural não foi Lowe, cara. O meu principal objetivo foi Core. E eu diria que Olha que, Core se beneficiou mais da Natural do que Lowe. Mas em que sentido você diz? Parceiros, distribuidores, varejistas que você acabou conhecendo? Vou te Nessa explicar, linha? assim.
Por que que a Core se beneficiou mais da Naturaltech do que Lowe especificamente? Lowe é a 15ª marca do grupo, né? E ao mesmo tempo, assim, ela veio com uma estratégia de tentar nos abrir portas para um varejo que a gente não estava atendendo e distribuidores que não nos abriam a porta naturalmente, né? Uhum. Mas é muito difícil você bater na porta de alguém, cara, principalmente com uma empresa super tradicional que briga com os gigantes, né? Ele vai falar, pô, isso aqui não, isso aqui eu já tenho, cara, isso aqui, pô, eles me subsidiam, ele paga em dólar, é muito complexo para a Core entrar. Mas o varejo e o próprio cash mesmo, o atacado, cara, eles estão vindo para esse segmento mais funcional. Isso é, pô, zero velado, entendeu? Uhum. Então a gente sabia que o B2B brasileiro pesado estaria naquele evento. E se estivesse naquele evento, a orientação para o time foi: ninguém fala só de Lowe. Sentou na mesa para negociar catálogo Core, porque Lowe puxa Core. E vice-versa. Uhum. Só que nesse momento, para que se entre no varejo e, cara, nas grandes casas, que o próprio consumidor paulistano, né, vê como, putz, as grandes referências, o Oba é uma delas, né? A gente precisa ter um produto competitivo, gostoso o suficiente e que tenha uma casa por trás, que no caso é a Core, com costas largas de falar, cara, eu sei jogar esse jogo, eu sei fazer o sellout que você está buscando. Me dá uma oportunidade, mas eu preciso que essa oportunidade seja dada para a indústria, não só por Lowe. Legal. E Felipe, como que é o processo para vocês de digitalização no geral, né? Porque a gente pode pegar a Core, né? Uma empresa de longa data, muitas marcas dentro do portfólio. Como que é para vocês digitalizar isso, né? Porque às vezes, igual você deu um exemplo, qual que rodou Azedinho, no né? Tipo, TikTok? Azedinha, Por exemplo, no meu ponto de esgotou, vista, ruptura, acabou tudo. esse é um exemplo, putz, é um produto que deu um encaixe bom nesse Sim. canal digital. Sim, Não necessariamente, às vezes dá um encaixe para os outros produtos. sim. Sim ou não, depende do contexto. Mas como que é para vocês, olhando a digitalização das marcas como um todo? Cara, muito boa pergunta. Assim, acho que em primeiro lugar, a gente vem com 15 marcas ativas hoje dentro do portfólio, mas, putz, 12 delas não recebem investimento. Pelo tamanho de indústria mesmo. Não adianta você fazer um bando de coisa e não fazer nada bem feito, muito menos com o investimento necessário para tornar isso uma ação nacional, no mínimo. Uhum. Tá, então as 3 marcas que recebem investimento hoje são Felipe, como marca institucional da Uhum, empresa, a Esquis, obviamente, é o maior guarda-chuva de produtos que a gente tem na Core, e Lowe, como uma marca nova de posicionamento, né? Então a digitalização ela acontece num ritmo muito menos acelerado para nós do que as grandes corporações. E, puta, segredo para absolutamente ninguém. Isso que o consumidor vê online das grandes indústrias entrando e digitalizando do dia para noite, adivinha, isso é uma conta multimilionária, cara. Isso custa muito dinheiro. Aham. Então, a partir do momento que a gente decidiu digitalizar, e é algo que parece tão trivial, né? Mas não é. A gente está tirando tanto foco quanto tempo quanto investimento de uma operação que a gente sabe fazer, que é o B2B, uhum, para investir no investimento a longo prazo, cara, que muitas vezes o ROI é negativo a curtíssimo, né? Curto, Uhum. médio prazo ali. Então, aprender a digitalizar é um processo que nunca vai acabar, na minha opinião. E nós estamos começando a entender isso agora, com a minha própria marca, né? Felipe como marca. A gente tem reuniões e eu não decido nada por mim. O meu Instagram já não é mais um Instagram pessoal, né? Quem decide é o próprio Dani, que está aqui comigo hoje, é um cara que conhece, né, a minha vida de cabo a rabo e o que é mais benéfico para a empresa. Então, o que a gente tentou apostar foi o seguinte, eu sendo bem direto na tua pergunta, né? Lowe tem uma comunicação muito clara, é uma empresa considerada nativo digital. O digital não mexe ponteiro a partir do momento que você, pô, até o momento que você aprenda a jogar o digital para o que te gera resultado. Então, vou dar um exemplo. Como é que a gente opera no digital, cara? B2B. Então, eu vou dar um exemplo, eu quero entrar no Oba. Cara, e eu sei exatamente onde é a central de compra do Oba, eu vou geolocalizar uma mídia lá para que, cara, qualquer momento que ele relar no celular, ele vai me ver. Aí você começa a construir marca para algo que dê resultado. O B2C é um ambiente muito competitivo, muitas vezes desleal, assim, onde, pô, tem uma camada de investimento absurda, as pessoas numa briga insana por atenção, e isso é algo que eu já fiz, inclusive, cara, que eu me arrependo amargamente, porque não é o que nós somos. Uhum. Eu não vou fazer um hook mais, como eu fiz já no passado, né, de estar em cima, puta, de uma escada com uma bolsa, não sei o quê, dar um mortal para trás pra, cara, chamar a sua atenção nos primeiros 3 segundos, e aí? aham. Não é isso que a gente faz, entendeu? Então é um processo muito mais estratégico do que só tentar ganhar seguidor ou pôr número de visualizações. Legal. Né, é difícil sustentar isso. Mas é legal Não, que. você gostar de fazer isso. Por É, Sim. exemplo, antes de você fazer sua pergunta, como que foi pra você abrir
o seu pessoal e falar assim, putz, isso aqui vai ser um canal de mídia pra empresa. Não foi uma decisão minha, foi uma Não? decisão da empresa. Eu fui bem Aham. relutante no começo, né? Mas a partir do momento que eu entendi que ninguém mais poderia comunicar as 15 marcas que a gente tem ativa hoje, que não fosse eu, Felipe, pessoa física, cara, eu não pensei por mais um segundo. Então, pô, se eu tenho a capacidade de comunicar para centenas, milhões, milhares de pessoas por dia, né, o que é a nossa empresa, mesmo que isso me custe um recurso, é um investimento que eu tô disposto a fazer. E a partir do momento que eu conheço a história e eu conheço a empresa como mais ninguém conhece ali dentro, a não ser o meu avô, cara, nós passamos a comunicar isso junto. Então eu acho que todo empresário aí, aquela regra, né? Ah, não, se você é empreendedor, você tem que botar a cara na mídia. Cara, não necessariamente, entendeu? Se você tiver outros meios de fazer, tem problema nenhum. Agora, qual é o benefício da gente colocar? Cara, ninguém mais consegue comunicar uma fábrica de biscoito junto com uma fábrica de bala, junto com produtos de proteína, uma parceria super legal com a China, né? Produtos vindo de lá com transit time de 110 dias, cara, milhares de toneladas vendidas ao mês, a não ser eu. Então, quando eu entendi isso, eu não tenho mais que pensar. Isso é parte do meu E, trabalho. você sabia que gera uma certa conexão para quem já te acompanha um tempo, né? Eu comentei isso com o Flávio recentemente, que às vezes quando a gente vai fazer algumas reuniões, tem pessoas que me conhecem do podcast, Sim. né? Os novos clientes, Aham. né? E é engraçado quando você vai fazer a reunião, a sensação que a pessoa tem é como se você já fosse amigo dela há muito tempo, Nossa. né? E eu tô conhecendo ela naquele momento, né? Você fala assim, cara, o cara me tratou mal bem, mas assim, eu tô conhecendo ele agora. É. Mas ele já acompanha, pô, acompanha vocês há 6, 7 meses, vendo episódio e tal. É um exemplo disso É que que tem eu aquele efeito tava chamado comentando. parasocial, né? Quando você acompanha muito uma pessoa, É. você sente que você é amigo dela. Sim. Que é uma parada meio bizarra que acontece dentro das redes Mas sociais. é muito interessante essa questão, né? Mas é legal. Mas o que eu ia comentar é que assim, ó, o Felipe trouxe um ponto. Imagina o seguinte, ó, o negócio é o B2B, Uhum. a indústria. Tem muita empresa que ela é uma indústria também e ela vai mergulhar no B2C sem às vezes ter tanta profundidade ou conhecimento de como fazer, sabe? Uhum. Então, o que a gente já viu de acontecer pra caramba no mercado é, cara, a gente vai ativar essa iniciativa aí, investe-se numa plataforma de alto custo logo no começo, lança canal, mas sem ter o corpo ainda pra fazer a parada acontecer, né? Uhum. Esse é um lado que eu vejo. Agora, tem um outro ponto que eu acho legal de marca, que a gente sempre comenta muito, que é o seguinte: se o trabalho de marca ele é bem feito, né? Você respinga resultado de ponto de venda em qualquer lugar que esteja Com plugado, né? certeza. Uhum. Então, pô, você trabalhou bem pra caramba a sua marca, duas uma, vai ter consumidor final pedindo ou buscando aquilo num ponto físico ou no digital, né? O teu revendedor, de certa forma, que ele foca ali no fundo mesmo de funil para revender, ele obtém performance porque tua marca ela tá evoluindo. Então, o que eu acho que é interessante também de uma marca própria é o quanto que ela consegue crescer share de busca e intenção por ela, que isso gera resultado em todas as outras pontas, né? A gente comenta muito disso, né? Eu acho que é uma das grandes dores da indústria é isso, né? Sim. Às vezes ela tá muito. Ela tem um core da venda B2B, de saber se relacionar com o distribuidor, com o varejista, só que se conversar com o consumidor final é um pouquinho diferente. Porque assim, Uhum. igual você falou obviamente, de acompanhar sellout, né? O que importa o processo inteiro é chegar no Com consumidor, certeza. Né? né? Às vezes a gente pode vender horrores Vale pros nada. nossos parceiros, tá, eu resolvi um pedacinho. Tá saindo lá, né? O Isso. cara tá conseguindo vender, Isso. porque na cadeira dele ele sempre vai buscar, né? Produtos que tenham demanda, margem e giro para que ele possa distribuir. Sim. Então, essa combinação que eu acho muito interessante, eu vejo que marcas, né, que trabalham bem, de forma bem assertiva, ele consegue conectar tudo isso e gerar resultado, né? Sim, com certeza. Não, e falando, até anotei aqui um tópico só de collabs que vocês fizeram, né? Queria que você comentasse um pouquinho da collab com a Mais Mu e até a recente que você estava comentando aqui no bastidor que vocês chegaram do evento. Uhum. Como que é isso pra vocês, pra esse desenvolvimento? Não, legal. Eu vou tentar quebrar em duas Tá. respostas aqui para pegar um pouquinho do que vocês comentaram, que é muito bom, assim, né? De nada adianta você conseguir comunicar com o teu consumidor B2C se seu produto não estiver disponível. O que você vai fazer é passar a venda para um concorrente seu.
Então essa utopia de falar, puta, eu comunico muito bem com o meu consumidor e ele vai pro varejo e pedir o meu produto. Cara, isso praticamente nunca acontece. Então por isso que o jogo de qualquer indústria parece muito óbvio, mas não é. É o branding, né, awareness mais performance, ligado a uma distribuição física mesmo. Então acho que hoje o maior problema que a gente tem é botar num pedestal as empresas nativo digitais que não têm distribuição física, cara, adivinha, essa conta não se paga. Entendeu? Então eu acho que é muito mais complexo para uma empresa nativo digital estar num ambiente físico se não tiver um know-how do que uma empresa que tem um ambiente físico estar no digital. Agora, o que a gente tem que fazer é meu pé lá no chão, cara. Nós não temos a distribuição que a gente precisaria ter para o nível de comunicação que a gente faz hoje. Né? E aí vou começar a trazer para as collabs. Pô, a gente conseguiu posicionar, né, esses produtos todos aqui razoavelmente bem. Vou dar um exemplo. A gente entrou em plena ruptura de todos esses produtos da China sem açúcar. Temos uma distribuição aceitável? Você já viram esse produto em algum ponto de venda aqui em São Paulo? Não, em São Paulo não. Exato. Nem o Low eu vi em São Paulo. Exatamente. É aí que tá. Só que tem uma comunicação pesada? Tem. Ontem a gente estava nos maiores eventos de moda que São Paulo já viu. Com uma marca, cara, bizarra de incrível, de um dos maiores estilismos, trabalhou pra Givenchy, pra Prada, vestiu Miley Cyrus, Beyoncé, Sabrina Sato, cara. Francisco Terra chegou no Brasil com uma memória afetiva de Ice Kiss tremenda. Ele se identificava tanto com a marca quanto com o produto. Fizemos uma collab, colocamos em exposição ontem à noite a Ice Kiss aqui em São Paulo, num território que a gente nunca estaria, certo? Criamos um awareness fudido aí, cara. Só que agora, se eu não tiver esse produto disponível e não conseguir colocar na cara do consumidor, eu vou estar passando venda pro meu concorrente. Então, respondendo um pouco da tua pergunta, é assim, pô, maravilhoso, maravilhoso, assim, o cenário utópico é que o consumidor peça o seu produto. Isso aí é o maior benefício de qualquer empresa. A partir do momento que o cara não pediu uma pastilha sem açúcar, ele pediu uma esquiz, pô, o nosso trabalho tá muito bem feito. Agora, eu tenho que ter uma marca que comunica com ele para que ele peça o suficiente, que ele se relacione, ele se comunique direto com aquele consumidor. Além dessa marca e principalmente a disponibilidade é uma das melhores formas de marketing de hoje em dia. E se você não consegue unir os dois elos, cara, pouco importa. Né? Então é uma venda muito cara, é um posicionamento muito caro para que você esteja nas conveniências e tudo, cara. O varejista é muito pouco provável que o varejista, mesmo que tenha o teu contato, vai entrar direto contigo para dizer, não, cara, eu quero esse produto aqui, me dá esse produto aqui que eu vou botar ele na minha gôndola. O cara não vai fazer isso, entendeu? Então você tem que criar um desejo de ambas as partes. Mas o prioritário para mim, eu falei para vocês que as nossas redes elas comunicam mais com o B2B do que com o B2C, que é prioridade para mim hoje estar disponível, que é mais o marketing de performance. Então, pô, se eu. Vou te trazer um exemplo aqui. Se eu conseguir criar o desejo, né, vou dar o exemplo do Marte Minas, que são grandes parceiros nossos. Né, o Marte Minas ele precisa entender a Core como um fornecedor que é vantajoso para ele. Quem somos nós? Nós somos uma marca de baixo preço? Não. Nós somos uma casa de marcas que investe mesmo em Esquiz, em Balachita, em Lilith, Azedin, em Lowe, na linha sem açúcar e assim vai. Mas por que que eu trago uma vantagem para o Marte Minas? Que já opera com Trident, com Perfetti, né, toda a linha de Mondelez, de as linhas italianas. Cara, por que que eu, como uma indústria brasileira de 57 anos, que ficou fora do mercado por praticamente 20, só com os produtos tradicionais, o que que eu tenho a agregar para ele? Hoje isso me é muito claro. Então esse é o marketing de performance que a gente busca. A partir do momento que o meu produto esteja disponível, eu posso chegar para você hoje e falar, cara, onde tem Low em São Paulo? No Oba. Então, te dar um exemplo. A gente está com 2 conteúdos fixos no Oba, onde a gente cadastrou o Matcha. Só que o Matcha é um produto, já respondendo a tua pergunta, Matcha é um produto em collab com a Push, que é quem está investindo em Matcha faz 5, 6 anos aqui no Brasil. É um território ainda muito pouco desbravado, vai, no nosso país, né? É um chá japonês, é um antioxidante poderosíssimo, ele libera a cafeína de forma gradual, cara, tem N outros benefícios. Fui no Oba, o comitê do Oba tem 10 pessoas, 10 nãos para esse produto. Só que a gente já sabia trabalhar tão bem com a linha de Low e que já estava no Oba que o comprador colocou a mão dele no fogo, falou: não, o Felipe sabe fazer esse jogo, eles sabem fazer o sellout, pode cadastrar que eles vão fazer. Um dos benefícios de ter o Low e Matcha no Oba, eu falei, cara, eu vou botar uma mídia pesada, geolocalizada para 10 quarteirões em volta de todas as suas lojas a nível nacional, comigo contando para o consumidor o que é o Low e Matcha, quais os benefícios e que ele vai encontrar no Oba. Esse é o meu marketing. Eu falo com o consumidor direto? Óbvio,
mas eu tô fazendo com o total benefício do B2B. Uhum. Então a Legal. gente tá com 2 vídeos prontos para serem lançados. Vamos rodar isso em Dark, vamos rodar na minha página, na página de Lowe, na página do Marte Minas. Dali a pouquinho nós estamos patrocinando algum evento deles na cidade de Belo Horizonte, se for o caso daqui para frente, cara. Por que que eu tô fazendo um evento? Pela simples mídia de pegar Lowe num stand de corrida? Obviamente não. Eu tô fazendo um evento porque eu vou direcionar a venda pro meu B2B. E se Oba roda bem, você pode ter certeza que o São Martin, para o Santa Maria, todas as outras casas que a gente considera bons pontos de venda vão entrar para mim. Legal. E Mas essa é uma mecânica interessante de jogar junto com o parceiro, entendeu? E tem Isso que é pouca. importante. É só as mais experientes que tem esse tipo de estratégia. É. Mas você estava até comentando um pouquinho do produto da Lowe. Como que surgiu a Lowe dentro da Core? Qual foi essa história? muito boa, assim. A gente tem um programa de inovação Uhum. na Core que a gente roda todos os anos. É um programa onde a gente seleciona dentre os 540 colaboradores, a gente seleciona 27, 30 mais ou menos por um processo seletivo. Uhum. E esses 27, 30 vão ficar imersos por mais ou menos um trimestre pensando em projetos de inovação. Então, na época, a gente sabia que proteína estava em alta e eu sabia, pela minha vivência fora, que não existia ninguém fazendo o que a gente chama de indulgência funcional, que é o doce, é um doce mesmo. Então, a Uhum. gente se baseou em Reese's 100% da Hershey's aqui para entregar o mesmo cups de chocolate com amendoim, mas sem adição de açúcar, sem glúten, com 10 gramas de proteína. Isso é indulgência funcional. Então, a partir do momento que a gente uniu nesse projeto de inovação um grupo específico, inteiro feminino, inclusive, foi um dos ápices aí desse projeto. Esse grupo passou a pensar exclusivamente em como é que ele trazia uma indulgência funcional que se diferenciasse no mercado e que conseguisse colocar a Core em pontos de venda mais premium que não estava. No momento que Lowe nasceu há 16 meses, esse projeto, que foi lançado há 5, mais ou menos, já estava no catálogo, cara. A gente já estava pensando em, pô, como é que eu vou colocar Low em um ponto mais premium e agrego valor para esse PDV? Porque, de novo, gente, vamos parar de pensar que o meu produto muito bom é o que o varejista vai falar, nossa, eu sonho em vender o seu produto, cara. Lógico que não, cara. Ele faz o dinheiro dele de outras formas. A multinacional subsidia a operação dele. Quem é você? Agora, quando a gente chega num ponto de venda premium, com low, proteico, sem açúcar, com uma indústria parruda que sabe jogar o jogo de sellout, que a maioria dos nativos digitais não sabem, aí você começa a ser bom para aquele ponto de venda. Você agrega valor para ele. É que a nativa digital acha que é só, vou contratar meia dúzia de influenciadores e a gente vai ser a maior marca desse mercado, né? E adivinha, cara, a gente acabou assim, a gente tem, putz, 1 ou 2 influenciadores nas marcas, sabe? Não é mais esse jogo, cara, não é isso que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer é B2B, sellout. Ó, mas vamos falar um pouquinho de tendência. O que você enxerga pro mercado core, assim, pros próximos 10, 15, 20 anos? O que você acredita que vai ter de mudança? A gente tá vendo muita mudança dessa questão do açúcar, jogar creatina no produto, proteína, por aí vai. Mas o que você enxerga que tá indo além, que vai ser uma grande tendência? Eu acho que vai ser a resposta que você não quer ouvir, tá? Mas vou Vão consumir tentar. mais açúcar. Não, vai ser uma resposta que provavelmente você não quer ouvir, mas vamos lá, vou tentar te explicar como é que a gente está olhando para as tendências hoje. Eu não tô mais olhando para as tendências hoje, porque nós já temos comida demais no prato para que a gente continue apostando em projetos de ROI negativo num curto, médio horizonte aí. Significa que eu não sei o que vai acontecer com o mercado? Na verdade, ninguém sabe, né? Mas obviamente a gente está antenado. O que eu acho em todas as tendências que estão por vir, as linhas que eu tenho hoje e os agregadinhos que vão surgindo ao longo do caminho, elas suprem essa necessidade. Legal. Eu não acho que a gente vai ter nenhuma transformação muito radical nos próximos 5 anos que exijam que eu comece um negócio totalmente novo agora para me adaptar para o que vai ser tendência em 2032, 2033, 2035. Eu acho que as nossas linhas atuais elas conversam o suficiente para que se vier algo visionário, mágico, eu consiga agregar ao meu portfólio. E a gente estava com um projeto que é um projeto fantástico. Eu consigo investidor se eu levantar a mão agora, cara. Tem 10 amigos meus que entram comigo, eu tenho certeza disso, caras pesados de mercado. Tiramos esse projeto do pipeline nesse ano porque a gente já tem coisa demais para fazer. E entrando assim nas collabs, que eu pulei a tua pergunta, vou voltar agora. Entrando nas collabs, assim, né, e já com a linha de produtos, né, e como é que a gente tá vendo as tendências. A gente foi a indústria brasileira que mais inovou nesse segmento no último ano. Vamos repetir o fato agora no ano de 2026, né, simplesmente porque a gente tá conseguindo agregar valor a um portfólio, mas tem o Brasil inteiro para que a gente atenda em uma distribuição. Então pouco importa para mim se a tendência daqui para frente é colocar creatina em absolutamente tudo. Significa que eu tenho que estar nessa tendência? Lógico que não.
Você tem que ter certeza que o teu produto tem competitividade o suficiente no ambiente dele. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Pô, carro elétrico. Vocês sabem que é uma tendência. Obviamente é uma tendência. Significa que a Core vai começar a pensar. Lógico que não. E dadas as proporções, a creatina em tudo é uma tendência, o probiótico em tudo é uma tendência. Agora tá todo mundo mirando o canhão para colágeno também, cara. Significa que a gente tenha que entrar? Não. Mas eu já tive demais essa ansiedade. Que hoje a gente controlou e falou, cara, cadê os projetos de ROI positivo pra gente colocar isso aqui em todas as conveniências, todos os varejos, todos os pontos mais quentes do Brasil? Me fala onde tá isso aqui. Isso aqui é onde tá a grana. Independente se creatina é o próximo Aham. passo, entendeu? E você não acha que tem uma questão assim também, não só voltado a, aos produtos em si, mas qualquer iniciativa, Felipe, que assim, as oportunidades elas vão aparecendo, né? Hum, E às vezes, se a gente não diz esses nãos, você para de fazer bem feito aquilo que deveria ser bem trabalhado. A gente conversa muito disso lá, né? Às vezes, esse ano foi o ano que a gente Frágil. mais A gente só foi fez uma única coisa. focado, É. focado. Cresceu pra caramba a agência por causa de foco. sim. Porque a gente falou o seguinte, cara, a gente tem que focar em tudo que a gente faz muito bem e deixar isso cada vez melhor Isso. antes de sair abraçando várias e várias oportunidades que aparecem no mercado, né? É que a gente tem um advisor que é o Rafa Velar, né? Aí o Aham. Rafa virou pra gente e falou assim: Você tem por que que fazer que bem feito, Não, ele né? virou pra Faz gente e as falou coisas. assim: vou fazer uma pergunta simples pra você. Por que que É. a maior do seu mercado é a maior? A Hum. gente ficou matutando na cabeça, né? Cara, falamos várias teses. Porque eles são muito bons. Tipo assim, você tem que focar em ser bom no que você faz, né? Então, aí aquilo ficou na nossa cabeça e é uma resposta tão simples. Tipo, cara, é só você ser bom e fazer o que você tá propondo muito bem feito. Sim. Senão você fica preocupado com essas tendências e vamos mudar. Eu vejo até assim, você olhar pra tudo que você faz com muito cuidado e querer fazer algo muito bom, sabe? Sim. Não digo no nível perfeccionista, mas assim, cara, se a gente dedicou tempo em criar determinado produto pra resolver uma dor das pessoas ou, né, realizar elas, que seja muito foda. Tipo Sim, assim. sim, sim. Eu acho que assim, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. E se eu não puder falar esses dados, vocês me cortam aqui, por favor, tá? E aí depois a gente pensa. Mas vamos lá. Não, porque às vezes eu me animo aqui e falo uns dados que não pode, né? Mas vamos lá. Essa linha sem açúcar, eu falei pra vocês que ela por completo entrou em ruptura, tá? Já foram algumas dezenas de containers trazidos da China, ela tem mais ou menos 5 ou 6 meses de lançamento. Eu vou dar alguns números pra vocês para que a gente esteja conversando todo mundo no mesmo parâmetro. Vamos lá. São quase 8 milhões de reais vendidos nesses 5, 6 meses aí, mais ou menos, dessa linha sem açúcar. Entrou em ruptura. Tá fazendo um trabalho maravilhoso, cara. Conseguimos entrar em pontos de venda que a gente não estava. A MPM nos cadastrou, Mart Minas nos cadastrou, o Açaí tá nos cadastrando. Entramos em pequenos varejos do interior de São Paulo também, cara. A gente só aumenta a distribuição. Chuta meu share. Dessa linha sem açúcar. Chuta meu share. Vocês sabem os concorrentes. Aham. Sim. Chuta, 5%, 2%? 10? Não chega a 1. Caraca. Então, um mercado Olha, gigantesco Por ainda. que eu vou estar olhando pra caramba. creatina, cara? Aham. Podia falar isso? Podia, né? Tudo bem, né? Tá. Tá tranquilo? Não, e para que os concorrentes saibam assim, a gente tem um Não. plano para chegar, obviamente, né? Eu tenho um plano de dominar esse mercado no Brasil. Então o 1 faz parte. Chegar perto do 1 faz parte. E se eu cheguei perto do 1 com 5, 6 meses de operação, eu tô exatamente no meu caminho. E a gente tem um Legal. plano ainda mais sólido pro resto do ano ser uma linha de no mínimo 25, 30 milhões de reais nesse ano de 2026, considerando o lançamento. É um rebranding, eu tô trazendo um produto totalmente novo. Cara, e aí, no meio disso tudo, vou trazer para uma tendência que não precisa ir muito longe na creatina, tá? Como é que é o e-commerce nisso aqui? Uhum. Não chega a 0,1 da minha venda. Preciso, tá? Lógico. Uhum. A gente tem ambientes, tem o TikTok Shop e assim vai. Mas o momento Não, de você sentar na cadeira e falar assim, tá, cara, eu tô no e-commerce, tô com Lowe também. Por quê? Eu tô aceitando pagar essa conta negativíssima no e-commerce, porque não é o nosso business, gente. A gente sabe fazer B2B, sabe fazer sellout. Aí eu tô aceitando pagar uma conta extremamente negativa no e-commerce para ter uma disponibilidade online que o TikTok Shop também me dá e eu consigo fazer até de forma mais assertiva, cara. Aí você começa a direcionar. Significa que é um 8 ou 80? Lógico que não. Senão ninguém faria a ação que a gente fez ontem, por exemplo, com o Maldito Paris. Das maiores marcas de luxo do mundo, é uma ação que não tem um ROI positivo, obviamente, mas é uma ação de construção de marca. Agora, pra gente olhar para
pra dentro de casa e falar, cara, se eu tô buscando dominar esse mercado no Brasil, e é o nosso intuito, tá? Isso é um intuito que pô, demora 10, 15, 20 anos, mas isso vai acontecer. Porque a gente tem uma marca genuinamente brasileira, já fomos líderes absolutos dessa categoria. Meu avô tem esse playbook e agora nós estamos mais competitivos no digital com produtos que o consumidor está pedindo e eu consigo te entregar uma versão ainda melhor do que são as multinacionais. Então, fato, assim, a estratégia é muito boa. Pô, concordo. Muito. Não, e agora chegando na pergunta aqui final, tá, Felipe? O que você enxerga para os próximos anos de Core? Sei que você respondeu de dominar, mas tem algum outro ponto que você vê que vai trazer um outro patamar para a empresa, para as marcas? Tem, com certeza. Vamos lá, o que eu enxergo para os próximos anos de Core? Eu enxergo uma densidade muito melhor nos trabalhos que a gente já está fazendo, eu enxergo uma distribuição muito mais pulverizada e eu enxergo que os nossos clientes vão enxergar a Core com olhares diferentes. E não no sentido lúdico, putz, a Core é uma baita de uma empresa com não, uma história muito linda. Não, eles vão enxergar na gente um parceiro que agrega para o negócio deles. É isso que eu enxergo para a Core. Então, a partir do momento que a gente começa a focar não só em construção de marca, mas em performance mesmo, em falar, cara, o meu produto tem que estar mais disponível e essa é a melhor forma de marketing que eu vou ter hoje em dia. Eu espero que a Core seja percebida como a melhor fornecedora que todos os meus clientes têm. E se a gente tiver a disponibilidade de produto com a força de marca que a gente já tem, unido a produtos muito bons e competitivos, para mim é uma estratégia win-win, tanto para mim quanto para os meus fornecedores. Eu espero que o que a gente saiba fazer não seja sell-in, seja sell-out. Legal. Pô, Bom demais. agradecer aqui sua participação, de todo o time aqui Tá louco, que legal. A gente sempre fala que essa câmera aqui é a câmera do Call to Action, tá? Como que o pessoal faz pra entrar em contatos, redes sociais, por aí, velho? Legal. Turma, a minha rede social, Fê N. Rossi, tanto no Instagram quanto no TikTok. Sigam lá. Eu olho, tá, as DMs sempre e eu faço questão de responder pessoalmente. E vem acompanhar essa história de uma indústria familiar de 57, quase 58 anos, que tá se reinventando. Vocês ouviram um pouquinho dos bastidores aqui e que tá com toda a força, ganha uma estratégia muito clara para buscar cada multinacional que tá na nossa frente. Vem acompanhar que essa história é boa. Bom demais Você aí. falou pouco com esse episódio, hein? Não, eu tenho que deixar você participar, ó. Ele voltou hoje, Monopolizou, falando. pô, então tem que dar o espaço pro cara falar bastante. Mas assim, eu quero deixar também um recadinho, assim, tá acompanhando isso daqui, tá gostando do que a gente tá fazendo? Deixa o seu comentário aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixa seu like, que é importante, que isso faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas, né? E também compartilha, né, Flávio? Também, ó, Compartilha com mais super pessoas. importante, se você viu que esse podcast pode agregar aí para sua empresa, para os gestores da sua operação, vai aqui ó, no botãozinho de compartilhar e manda lá no WhatsApp, né? Isso É aí. isso que a gente quer. Isso aí, isso aí. É isso, Felipe, obrigado novamente. Eu que Galera, agradeço. para quem acompanhou aqui, um grande abraço para todos aí.